Porque é onde a gente realmente toca os pensamentos, é onde a gente tem o contato direto com tudo que nós estamos criando, com as nossas decisões, com o nosso nível de compreensão. Então eu quero passar aqui 2 direcionadores importantes para que você mude de nível quando o assunto é a forma como você pensa. O primeiro ponto está associado às grandes criações humanas. É importante que a gente entenda que quanto mais nós conseguimos alinhar o uso do nosso pensamento à lógica divina, mais poderoso o nosso pensamento fica. Então toda grande criação, aquela criação que se expande e alcança o mundo inteiro, ela parte de um ponto central, de uma origem. E essa é a primeira lição que eu quero que vocês anotem, para que a gente consiga refletir dentro do uso do nosso poder de pensar no nosso cenário de vida. Lembra que eu expliquei que a lógica divina, ela parte de um ponto central? E esse ponto central vai se expandindo e toda a criação nasce. Só que toda a criação nasce do mesmo ponto. Portanto, tudo é uma expressão de Deus, tudo contém Deus. E quando a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a olhar para a experiência física, nós vamos perceber que essa lógica se replica em várias coisas. Você pode olhar para a Via Láctea, você pode olhar para um furacão, por exemplo. O furacão é um ótimo exemplo. O olho do furacão é o lugar mais calmo e mais silencioso que existe. Só que, a partir da intensidade que existe naquele olho do furacão, tudo se propaga. Então, os pesquisadores, quando querem apontar o potencial de um determinado furacão que está se aproximando de uma cidade, eles sobrevoam o furacão e vão até o olho do furacão para conseguir capturar dados. E com base nesses dados, eles conseguem estimar o que vai acontecer nas extremidades do furacão. E isso tem uma correspondência perfeita com a nossa vida. Se você olhar, o nosso pensamento, quando ele é trabalhado, ele vira uma ideia, mas ainda assim ele é um pensamento. O pensamento começa exatamente como o modelo da CMT começa, com um alvo, com um efeito desejado. E o efeito desejado, ou o ponto central do modelo da CMT, é o cenário de vida. A partir desse cenário de vida, dessa nova realidade, nós começamos a desdobrar o nosso pensamento. Então nós partimos desse efeito desejado e nós começamos a trabalhar causas que nos conectam ao efeito. Depois, nós vamos reforçando essas decisões, o nível de compreensão, e nós tocamos a nossa rotina, ou tocamos a experiência física, ou tocamos o nosso pensamento, propriamente dito. Então, quando você entende isso, você começa a perceber que nós precisamos de um ponto central. Algo que nos ancore ao longo do tempo. Porque as nossas criações não são imediatas. As nossas criações levam tempo. Muito porque nós não temos domínio do nosso poder de pensar. Então o tempo ele joga a nosso favor no sentido de você conseguir tomar as decisões e você obter a compreensão necessária para você criar tudo que você deseja. Quando você olha para isso e você olha para a experiência física, você consegue perceber algumas coisas interessantes. Eu consigo perceber em Dubai, por exemplo, esse conceito. Dubai nasceu a partir da construção do Burj Al Arab. O Burj Al Arab chamou a atenção do mundo inteiro. Então ele é um ponto central de Dubai. E depois, Dubai foi se propagando. E claro, nascem outros pontos centrais que estão conectados a esse original. Depois foi Burj Khalifa, que várias coisas nasceram ao redor. Depois a Palm, agora a Palm Esmeralda, depois a Palm Jebel Ali, que é nova, e por aí vai. Então são grandes clusters que eles nascem a partir de um ponto central. Se você olhar para o Vale do Silício é um grande ponto central de tecnologia, da onde tudo nasceu, da onde tudo partiu. As redes sociais partem dali. E a própria rede social usa esse conceito, onde as pessoas são o ponto central da vida delas e elas começam a contagiar outras pessoas a partir das mensagens que elas têm. Então tudo se propaga a partir desse ponto central. E quando você entende isso, você percebe que você precisa ter o ponto central muito claro. A sua ideia, o seu pensamento, o que você deseja alcançar, parte desse ponto. E olha como é interessante você notar isso. Se nós temos uma imagem mental, que foi o que a gente acabou de conversar agora, essa imagem mental é o efeito desejado. Portanto, ela precisa ser o nosso ponto central. E isso faz com que, à medida que a gente desacelere o nosso pensamento e a gente entre numa rotina que tem uma série de coisas acontecendo, tudo tumultuado, muitos eventos, muitos acontecimentos, muitos encontros, você consegue sempre se ancorar no teu ponto central. Isso faz com que você coordene as suas atividades, coordene o uso da sua energia ou do seu poder para garantir que existe uma conexão com o ponto central. Do contrário, você vai sair fazendo atividades completamente aleatórias. E muitas vezes a crença de esforço faz com que a gente se mova, faz com que a gente queira buscar alguma coisa, você começa uma coisa hoje, amanhã você começa outra, na semana que vem você desiste. E assim nós vamos. E isso faz com que a gente nunca crie as coisas que nós desejamos na nossa vida. A menos que você tenha o ponto central para sempre retornar, para sempre lembrar que você precisa de paciência, que você tem um time para poder construir aquela determinada coisa que você deseja. Mas quando você pensa sobre essa ótica, você mudou completamente o nível do teu pensamento. Porque a partir dessa imagem mental, tudo se desdobra. Você pode olhar para o modelo da CMT. O modelo da CMT, lá no primeiro passo, eu apresento a lógica dele, o ponto central dele. E tudo que nós fizemos nesses últimos 2 anos está ancorado lá. Se você voltar para os conceitos, você vai perceber que tudo que nós estamos falando aqui sobre rotina eu já tinha apresentado lá. Claro que é uma visão mais macro, mas agora eu estou simplesmente detalhando, eu não estou fazendo coisas novas, eu estou voltado para o ponto central. E isso é muito poderoso dentro da nossa vida. Quando você estrutura o seu cenário de vida como ponto central, você tem sempre uma referência para que você nunca se perca, para que você consiga se balizar e consiga retornar à essência, garantindo que suas decisões diárias estão conectadas com esse cenário de vida que você deseja criar. E isso, no longo prazo, tem um resultado exponencial. O segundo parâmetro, que eu comentei agora há pouco, é você separar o que é crença do que é verdade. E aqui entra uma forma até um pouco mais simples de colocar. Nós precisamos ter a capacidade, quando a gente pensa sobre determinados problemas do dia a dia, de identificar o que é fato e o que é hipótese. Porque os fatos, eles são verdade. Se uma pessoa saiu, ela saiu, você viu, você fotografou, você filmou, essa pessoa saiu. Agora, ela saiu chateada, você talvez não tenha certeza, a menos que ela te diga. Porque se ela não te disser, é uma hipótese. Pode ser uma hipótese muito provável, pode ser uma hipótese pouco provável, mas é uma hipótese. Então, dentro do nosso pensamento, nós precisamos separar o que é verdade absoluta, inquestionável, do que é uma possibilidade, do que é uma hipótese, do que é uma crença. Eu acredito que ele saiu chateado. Você pode virar e falar assim: olha, o meu namorado me traiu porque ele saiu no sábado com os amigos. Não, peraí. Ele te falou que saiu no sábado com os amigos, as pessoas viram que ele saiu no sábado com os amigos, ele realmente saiu no sábado com os amigos. Agora, se ele te traiu, é você que está supondo. É uma hipótese. Então, quando a gente separa a hipótese dos fatos,
Aí a gente começa a pensar de uma forma correta. E é um problema muito grande, porque muitas vezes num primeiro momento, você analisa uma coisa sob a ótica de uma hipótese, daqui a pouco você esquece que aquilo era só uma hipótese, e você age como se aquilo fosse uma verdade. E isso é um perigo muito grande em termos de amadurecimento do nosso pensamento. Quanto mais você for na direção de separar fatos de hipóteses ou verdades de crenças, mais poderoso será o seu pensamento, mais alinhado será o seu pensamento. Então tem coisas que são fatos e tem outras coisas que são hipóteses. E nós precisamos ter essa clareza no nosso pensamento para a gente conseguir estruturar tudo que nós estamos vendo na experiência física. Então agora nós estamos desacelerando uma ideia. É muito importante você sempre se ancorar no ponto central dessa ideia. Sempre. Porque você vai fazer várias coisas ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina, você vai ter uma série de compromissos. Então é importante que você seja capaz de perceber se isso está conectado ao ponto central ou não. Se isso está conectado ao ponto central, ótimo. Se isso não está conectado ao ponto central, talvez você não devesse estar fazendo. Você precisa ter essa visão para você gerenciar corretamente a sua rotina. E a outra visão que você precisa ter, ao identificar a forma de fazer as coisas, a compreensão, a maneira correta de você executar suas causas, é o que é verdade e o que é crença. O que é hipótese e o que é fato. Então eu vou dar um exemplo aqui para poder ficar muito claro. Eu fiz esse exercício no fisiculturismo. Para eu conseguir construir massa muscular, eu peguei um material lá do Mike Mentzer, que eu vi muita verdade ali. O princípio dele era o seguinte: olha, eu preciso romper fibra. E qualquer fisiculturista que você conversar, não importa qual é a maneira que ele treina, ele vai falar: verdade, eu preciso romper fibra muscular. Se eu quero crescer, eu tenho que romper fibra muscular. E depois eu preciso recuperar. Então, com base nisso, ele chegou à conclusão que uma única série era o modelo ótimo para você romper fibra. E aquilo faz muito sentido. Porque se você rompe as fibras numa única série, para que você vai fazer duas? Então, aquilo para mim é uma verdade. Tanto que não existe nenhum fisiculturista, seja o que treina fazendo uma única série, ou que treina 2 horas para um único músculo, que não rompe fibra. Todos eles precisam romper fibra muscular. E depois eles entram no processo de recuperação. E aí tem uma outra afirmação do Mike Mentzer que diz assim: olha, se você treinar demais, você não consegue se recuperar. Isso não é uma verdade absoluta, porque existem muitos fisiculturistas que treinam bastante e eles conseguem se recuperar. A verdade é, você precisa romper fibra e você precisa se recuperar. Agora, existem diferentes maneiras de você fazer com que isso aconteça. Então eu comecei a separar as crenças das verdades e hoje eu peguei o treino dele e falei assim, peraí, eu consigo, ao invés de treinar uma vez a cada 4 dias e descansar por 4 dias, eu consigo pegar esses poucos exercícios que eu tô fazendo, que eu já vi que eles são realmente exercícios capazes de destruir as fibras musculares que eu preciso destruir, e eu posso espaçar. Então hoje eu vou pra academia e faço um, amanhã eu vou pra academia e faço outro. Depois eu posso descansar e assim vai. Então eu percebi a partir do que ele ensinou, a identificar o que era crença, o que era verdade e melhorar um pouco o método para mim. E por que eu falo melhorar? Porque quando você treina uma vez a cada 4 dias, na verdade você está treinando superior e inferior, né? Então você treina uma vez a cada 8 dias. Você precisa garantir que aquele treino foi perfeito, porque se não foi, você só vai corrigir daqui a 8 dias. Talvez você não consiga corrigir. Talvez aquilo gere uma fadiga muito grande. Então eu reparei esse problema. Algumas outras pessoas trouxeram também algumas variáveis que envolviam o treino dele, como por exemplo não focar nos músculos com diferentes tempos de recuperação. Então vamos supor, eu posso treinar um músculo que se recupera muito mais rápido do que um outro. E na frequência dele eu estou treinando tudo com o mesmo tempo de descanso. Mas eu não preciso fazer isso. Por quê? O princípio, a verdade é rompa o músculo, recupere o músculo. Se o músculo está recuperado, eu posso romper novamente. E assim vai sucessivamente. Então, pensar sobre essa ótica faz com que a gente se debruce em cima de problemas complexos e com que a gente consiga acessar o conhecimento interior de uma forma guiada, orientada e muito mais eficaz. Então eu queria que vocês tivessem 2 parâmetros poderosos, fortes, para você elevar o nível da sua capacidade de pensar, portanto, elevar o nível como pessoa mesmo. Então, eu sei que as ideias mais poderosas, elas nascem de um ponto central e a partir desse ponto central elas se expandem, e eu sei também que para identificar a forma correta de eu executar as minhas causas, eu preciso separar o que é verdade do que é crença, do que é uma hipótese, do que talvez seja verdade. Então, quando eu analiso um problema no meu trabalho, um problema no meu relacionamento, eu preciso separar o que é fato, é inquestionável. Tá filmado, eu vi, a outra pessoa afirmou, isso é um fato, isso aconteceu, do que é uma hipótese, do que é algo que eu acho que aconteceu, que talvez tenha acontecido ou não. Então, quando eu separo isso, eu me torno uma pessoa muito mais madura para lidar com os problemas, muito mais madura para lidar com a vida e, portanto, uma pessoa melhor. Então, eu quero deixar essas 2 lições poderosas aqui para que a gente incorpore aos poucos na nossa rotina, no nosso dia a dia e na nossa ideia.